A gente tem o Benjamin Netanyahu. Ele quer que essa guerra continue até ele decidir que acabou. Hoje de manhã ele anunciou que ainda não acabou e que temos que seguir em frente. Bom, para ele não tem alternativa. Se ele disser tentamos, não deu certo, acabou, o que acontece com Netanyahu? Ele sai de cena rapidinho. E tem outra coisa. Há uma resistência em admitir que tanto o Congresso quanto a Casa Branca têm sido servos obedientes do chamado Grande Israel. Eles embarcaram nessa com base em garantias dos israelenses de que isso não só traria benefícios para a gente, e em especial para os políticos em Washington, de várias formas importantes, inclusive financeiramente, mas também garantiria que Israel continuasse sendo a potência política dominante, exercendo hegemonia militar em toda a região. Ninguém vai admitir isso, porque se admitirem, estão basicamente reconhecendo que viraram marionetes. Aí chegamos à parte final. Lá está o presidente Trump se recompondo junto com Besson para ir à China. E eu acho que ele realmente acredita que vai levar uma mensagem dura, firme, para os chineses. O problema é que a China está numa posição muito boa para enfrentar todas essas crises agora. Eles têm uma enorme reserva estratégica de petróleo. Tem várias fontes e formas de energia que vão ajudar o país a passar por isso. Tem carvão, que eles conseguem liquefazer e transformar em óleo e gás, e tem muitas usinas a carvão, tem energia nuclear, e claro, também tem alternativas à energia baseada em carbono. Mas a questão é a seguinte: a China não está sofrendo. A China não está em uma crise financeira à beira de desmoronar. Isso é tudo bobagem. A economia chinesa é forte, a população, a sociedade é coesa. Então veja, essa guerra insensata de Washington, em nome de Israel, simplesmente bagunçou o fluxo de energia no mundo inteiro e causou um sério prejuízo aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ele deveria ir até lá para ter um diálogo sério e franco com os chineses e ser honesto, dizer, eu preciso sair dessa. Isso claramente foi um erro, precisamos encontrar outro caminho. Talvez ele até conseguisse alguma resposta dos chineses, e seria algo positivo. Mas eu não vejo isso acontecendo. Acho que ele vai chegar lá tentando impor coisas aos chineses. E isso não vai funcionar. Sim, e eu já vou chegar nesse ponto em um segundo, porque isso é realmente importante, especialmente porque ele vai estar lá hoje. Mas eu quero continuar falando sobre a situação atual aqui. Você está falando da situação política, não só com gente como Jack Kenney, Bolton e todos esses comentaristas, mas também com membros do Congresso e altos funcionários do governo. Outra coisa que também está acontecendo aqui e que está escondendo informações do público americano é o que está acontecendo dentro da própria indústria do petróleo. O Chris Martenson e vários outros acabaram de mostrar dados, gráficos mesmo, que indicam que estamos com um problema sério. Os estoques de praticamente tudo estão caindo. A reserva estratégica de petróleo, os estoques de gasolina, enfim, o que você quiser discutir. E aí chegamos a isso aqui, que vem do JP Morgan, também é de hoje. Diz o seguinte, uma suposição central do nosso modelo é que o ritmo acelerado de redução dos estoques de petróleo vai acabar forçando a reabertura do Estreito de Hormuz, de um jeito ou de outro. No nosso cenário base, o estreito seria reaberto em junho, com data de referência em 1º de junho, só para simplificar. 1º de junho, isso é daqui a pouco mais de 2 semanas, um pouco menos de 3, depois de um anúncio claro e confiável, ratificado e confirmado pelos dois lados, como uma declaração do Conselho de Segurança da ONU feita ontem. Quer dizer, não há absolutamente nenhuma evidência de que algo assim vá acontecer num futuro próximo. Mesmo assim, eles estão baseando o cenário principal no que esperam que o mercado de petróleo faça. E por isso, o preço do petróleo está, acho que um pouco acima de $100 agora, 101 neste momento, o que, segundo a maioria dos especialistas que eu acompanho, está bem abaixo do que deveria estar para refletir os fundamentos reais do setor de energia no mundo. Por que você acha que estamos ouvindo esse tipo de comentário otimista de instituições como o JP Morgan?
optimistic comments from the likes of JP Morgan. Wall Street hasn't figured it out. Wall Street ainda não entendeu o que está acontecendo. Wall Street, com pouquíssimas exceções, vive na mesma bolha de ilusão em que o Trump vive. Eles olham para o mercado de ações. O Trump olha para o mercado de ações. A obsessão deles é manter o mercado em alta, fazer os preços subirem, porque é daí que toda essa gente tirou o dinheiro. Acho que no passado a gente já falou sobre os diferentes tipos de capitalistas. Existem os capitalistas financeiros, são aqueles que ganham com as taxas das transações que enchem as contas bancárias deles. É basicamente o que você encontra em Nova York. Lá, quase não existem capitalistas de produção. Esses são os que constroem coisas. Constroem fábricas. Fábricas que, por sua vez, produzem alguma coisa, seja foguetes, carros, microchips, o que for. A gente tem pouquíssimos capitalistas de produção nos Estados Unidos. O Trump não é um capitalista de produção. Ele não é alguém que já tenha comandado linhas de montagem, que tenha estado lá, vendo de perto o que acontece e o que precisa acontecer. Ele é alguém que fez todo o dinheiro dele com a financiarização da nossa economia. Essas pessoas não têm contato com a realidade. Outro dia eu falei com um deles por telefone, alguém bem no centro de tudo isso. E ele me disse, Doug, você não entende. Todo mundo aqui em Wall Street acha que a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos vão entrar à força no Golfo Pérsico, tomar o controle e basicamente impor as condições para todo mundo. E eu respondi, você só pode estar brincando. Ele disse, não, é isso mesmo que eles pensam. E, em grande parte, eu acho que é isso que acabou colocando o presidente Trump em apuros. Ele volta para aquela visão da Segunda Guerra Mundial, para a ideia de outros lugares e outras épocas em que a gente usou o nosso poder militar com sucesso. Eu acho que ele não entende, não só o quanto o mundo mudou profundamente e o quanto a economia mudou, mas também o quanto o poder militar mudou. Para ele, a tal revolução nos assuntos militares é só um míssil guiado por precisão. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. É por isso que temos a força errada, no lugar errado, na hora errada, com a missão errada. E surpresa, eles não estão indo bem. Claro, não estão organizados para lidar com essa nova revolução estratégica no poder militar. Eles não estão prontos para isso. Como a gente falou antes sobre a diferença entre uma guerra curta e um modelo de desgaste, nesse ponto, eu acho que o problema é pura ignorância, junto com uma fé injustificada de que, de algum jeito, o exército vai vencer essa guerra. Mas o fato de eles não estarem vencendo não tem muito a ver com eles. Não é culpa deles. Veja, você pode montar a força militar mais poderosa do mundo, mas se mandar essa força para uma missão para a qual ela não foi feita, ela vai fracassar. Foi o que aconteceu com a gente no Vietnã. Foi o que aconteceu com as forças armadas alemãs, que nunca foram projetadas para lutar uma guerra longa numa frente de mais de 1000 milhas na Rússia. Nunca. Então, quando você faz isso, você fracassa. Mas isso vai além de Donald Trump. Eu não vejo nenhum sinal de que ele entenda isso. E com certeza, o pessoal lá de Wall Street também não. Ou mesmo no Pentágono, aliás. Ou, pelo visto, nem no Oriente Médio. Então eu queria saber a sua opinião sobre mais um ponto. Logo depois disso, a gente vai mudar de assunto e falar sobre a próxima cúpula com a China. Mas antes, eu quero olhar para essa questão, porque acho importante lembrar que não se trata só dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Também estão ali todos os países do Golfo, todos os nossos aliados árabes de longa data. E a gente acaba esquecendo que, primeiro, eles também estão sofrendo muito, com a perda de receita por causa de tudo isso, com a falta de suprimentos de que a população precisa e com os riscos que continuam enfrentando. E o primeiro-ministro do Catar chegou a fazer uma declaração sobre isso. Eu acho que ele está tentando passar uma imagem de força, mas para mim parece só mais um cara na fila falando das coisas do jeito que ele gostaria que fossem. Ele diz que o Irã não deve usar o estreito como arma para pressionar ou chantagear os países do Golfo.
que é um corredor marítimo internacional e precisa ser sempre protegido. E que tem que ficar muito claro que se algum país fizer qualquer coisa contra o estreito no futuro, deve ser paralisado por causa disso. Mas por que falar do que pode acontecer no futuro, se isso já existe agora? A gente já mostrou que não tem capacidade militar para tirar o controle das mãos deles. Então, por que fazer declarações assim, que não têm nenhuma ligação com a realidade? Bom, vamos lembrar que, do ponto de vista do Irã, esses estados petrolíferos fizeram várias coisas para prejudicar o país. Eles financiaram ativamente pessoas que são inimigas do Irã, deram bases para os Estados Unidos e para outros que são, entre aspas, inimigos do Irã. Então, o começo das declarações dele, ou a base delas, é simplesmente absurda. Acho que ele tem esperança de que, se disser essas coisas, de algum jeito quase como um milagre, os Estados Unidos apareçam para salvá-lo e salvar todo mundo no Golfo de acabar na situação em que já estão. Mas é tarde demais. Já aconteceu. Isso não vai mudar. É bem duvidoso se algum desses pequenos estados do Golfo vai conseguir sobreviver. Quero dizer, se você for iraniano, vai se perguntar por que deveríamos ressuscitar esses lugares. Eles só vão oferecer bases para o próximo inimigo que quiser atacar o Irã. Vão trazer os americanos de volta, ou convidar outros europeus, ou algo assim. Então eu acho que ele tem esperança de que, ao dizer essas coisas, a gente vá socorrê-lo. Mas ele está enganado. A gente não vai fazer isso. Não temos condições. E vai ficar cada vez mais claro nos próximos meses que estamos financeiramente apertados. A gente simplesmente não pode fazer isso. Então, o que você acha? Para onde isso pode ir? Porque o Trump continua dizendo que está ouvindo todos esses falcões da guerra de que a gente acabou de falar agora há pouco. E tem relatos de que outros países do Golfo também estão dizendo algo como: tenta de novo a opção militar. Talvez funcione. Isso me deixa completamente perplexo. As pessoas que mais conhecem a região, a geografia e a história, como você mencionou, deveriam ser as primeiras a dizer que isso não vai dar certo. Mas, pelo menos segundo os relatos, eles estão sugerindo isso. Se o Trump realmente ouvir esse pessoal, acho que a gente já sabe bem o que vai acontecer. Mas, na verdade, não vai ser assim. Deixa eu supor. Ou melhor, deixa eu te fazer duas perguntas, ou te dar duas opções aqui. Primeira, o Trump ouve essas pessoas e tenta retomar a parte militar. Ou segunda, ele tenta simplesmente sair de cena, dizendo que venceu e pronto. Porque, ao que tudo indica, ele mesmo se impediu de chegar a um acordo negociado, já que vive dizendo que isso é totalmente inaceitável, que de jeito nenhum vai ouvir esse tipo de coisa. Então parece que ele mesmo fechou esse caminho. E aí o que sobra para ele? Quais são as opções reais que ele tem agora? Eu acho que a gente precisa entender que isso talvez não esteja claro para ele, e talvez ele nem se importe. Mas a verdade é que, se voltarmos a bombardear, várias coisas vão acontecer. Primeiro, o impacto na economia global vai muito além de uma simples interrupção. A gente está falando de uma recuperação que pode levar uns 10 anos, tanto pelos danos financeiros quanto pelos danos físicos na região do Golfo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, de onde vai vir o dinheiro para voltar ao Golfo e consertar tudo, reconstruir tudo? Bem, o único poder que me vem à cabeça que teria recursos para isso são os chineses. E os chineses vão ter que se perguntar se faz sentido para eles fazerem isso. Eu imagino que até certo ponto talvez faça. Esse é o segundo ponto. A terceira parte é que, se você fizer isso, como um dos porta-vozes do governo iraniano disse hoje de manhã, se nos atacarem de novo, se reiniciarem essa guerra, nós vamos considerar seriamente enriquecer urânio até o nível de plutônio para bombas. Em outras palavras, se continuarem assim, nós vamos construir uma arma nuclear. E eu acho que essa é a maior tragédia. Nós mandamos uma mensagem para o mundo inteiro de que, se você quer estar a salvo de um ataque dos Estados Unidos ou de Israel, então é melhor ter uma arma nuclear.
Na minha opinião, isso é catastrófico. É o oposto do que a gente pretendia fazer. Agora, quais são as opções dele? A melhor opção que ele tem nesse momento não vai disfarçar o fracasso. O fracasso está cada vez mais evidente para todo mundo ao redor do mundo, e isso não vai dar para esconder no futuro. Mas o que ele pode fazer é dizer, olha, a gente fez o que achava que ia funcionar e levar a um acordo que atendesse tanto a nós quanto ao Irã e a todos os outros. Isso não deu certo. Então, por razões humanitárias, eu, presidente Trump, estou suspendendo qualquer ação militar adicional contra o Irã, porque isso já não é mais só uma questão de interesse do Irã. Isso afeta toda a economia global. E eu não quero que centenas de milhões de pessoas no mundo passem fome. Eu não quero que os nossos próprios fazendeiros, e estamos falando de talvez metade deles, encarando a falência neste momento. Eu não quero que os nossos fazendeiros quebrem. A gente não quer que os nossos agricultores cheguem a um ponto em que não consigam mais comprar fertilizante porque ficou caro demais. Então, por motivos nossos e também pelo interesse do mundo, eu estou suspendendo as operações. Será que ele faria isso, Dan? Será que ele é capaz de fazer uma declaração dessas? Bom, isso exigiria humildade. Exigiria que ele dissesse basicamente, olha, isso não funcionou, eu vou parar. E tivemos consequências inesperadas. O que a gente costumava chamar na economia de externalidades pecuniárias do mercado. Coisas ruins estão acontecendo, coisas que a gente não previu, que não esperava. Será que ele vai fazer isso? Eu duvido. Então temo que ele vá voltar a bombardear. Bom, que Deus nos ajude se isso acontecer, porque aí tudo realmente sai do eixo, como você já explicou. Eu quero mudar de assunto agora, no tempo que ainda temos, para outro tema importante que está surgindo. A gente já mencionou isso algumas vezes, a visita do Trump à China. Saiu um artigo interessante hoje no New York Times, na seção de opinião, dizendo que a China está ficando perigosamente confiante demais. Enquanto Trump se prepara para ir para lá, e Pequim se organiza para o presidente nesta semana, eu vejo um novo e perigoso excesso de confiança tomando conta do meu país de origem, baseado em ideias equivocadas sobre um suposto declínio dos Estados Unidos. Eu temo que isso esteja alimentando um sentimento de intransigência, que faz com que os líderes chineses fiquem mais dispostos a transformar o poder do país em arma e menos propensos a recuar em confrontos futuros com os Estados Unidos. Então, a minha pergunta é, essa percepção chinesa de que os Estados Unidos estão em declínio está equivocada? E você acha que eles vão usar o poder do país, como você mencionou antes, considerando que tem estoques de tudo o que precisam, contra nós? Se o presidente Trump aparecer e rejeitar de imediato a proposta mais recente feita pelos iranianos, que, aliás, tem algum apoio em Pequim, talvez não em todos os pontos do Irã, mas na maioria deles, e começar a fazer exigências ao presidente Xi, ele vai dar de cara com uma enorme parede de concreto armado, uma nova muralha da China. O anúncio recente de Pequim de que as empresas chinesas não vão seguir as sanções americanas sobre refinarias privadas é só parte disso. Mas na prática eles estão dizendo, não se apontem com o que vocês pensam. As nossas refinarias vão continuar negociando petróleo com o Irã. E veja, a gente não está mais disposto a ceder como antes nas tarifas e no comércio, porque vocês têm atrapalhado ativamente o nosso acesso à energia. Do ponto de vista chinês, isso é algo que eles provavelmente veem como uma questão quase existencial. Então a China já está apertando o controle sobre o comércio conosco. Eles estão ampliando as restrições de exportação. Minerais críticos, terras raras estão sendo limitados, estão reforçando as próprias cadeias de suprimento. Ou seja, estão nos encurralando no comércio. E agora estão reduzindo de forma constante as participações em títulos do Tesouro Americano. Não são os únicos, os japoneses também estão fazendo isso.
Mas a China, como sempre, ainda detém a maior parte. E estão realocando as reservas para ativos mais sólidos, como o ouro. Estão diminuindo, por assim dizer, a dependência da nossa dívida. Isso significa que eles não estão mais dispostos a aceitar isso. Então o presidente Trump precisa entender que essa tendência dele de recorrer à força militar e a ameaças para moldar a política externa, e essa visão mais ampla que ele tem sobre o mundo, simplesmente não vai funcionar. Como é que você explica para alguém acostumado a intimidar os outros e conseguir o que quer, que ele não pode fazer isso no cenário internacional? Porque ele vai dizer, olha, eu lidei com esse pessoal na Europa e eles são fracos. São fracos. Eu consegui pressionar eles. Eu pressionei a Venezuela. Mas você não vai intimidar o presidente da China, você não vai intimidar o presidente Putin e você não vai intimidar o Irã. É preciso aceitar isso, tem que encontrar outro caminho. Mas como eu disse antes, onde está a prova de que isso é sequer possível? Where is the evidence that that's even possible?